A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar hoje aqui no canal política, isso mesmo. Vocês sabem que agora temos candidatos. Chegou a época de eleição e temos candidatos a vereador e prefeito dos municípios dos estados, né? E, irmãos, e sempre surge aquela dúvida, né? Muitos dizem: em quem vocês vão votar? Aí pergunta: irmão, em quem você vai votar? A pessoa acaba até falando, né? Não, vou votar em fulano de tal, que eu acho melhor, fulano de tal. Porque, irmão, nós não podemos fechar os olhos também, né? Isso é uma democracia, nós vivemos em sociedade e o que for de melhor para nós, para o nosso conforto, em termos de quando nós pagamos os nossos impostos, ser revertido em melhorias para o bairro onde nós moramos, né? E isso daí, irmão, a igreja não se opõe, né? A igreja não se opõe em falar que não devemos votar. A igreja, ela fala o seguinte: ore a Deus e naquele que você sentir, vá lá e vote. Logicamente, as pessoas, né, vai ver que hoje em dia, em pleno século XXI, estão mais com a informática, com a internet aí, as pessoas às vezes já abriram os olhos e estão escolhendo o melhor para a cidade, o estado, o país, né? E o que a igreja não quer, irmão, não permite, é que votamos em algum partido em que nega a existência de Deus. Se você for votar em um partido que negue a existência de Deus, você vai estar traindo a quem? A Jesus Cristo. Porque você está dando forças para esse partido. Mas fora disso, irmão, que é uma coisa que nós, é o nosso cotidiano, passa em 4 anos, vem um prefeito novo, são autoridades eminentes, né, da cidade, do país, deixando a ser presidente da república, ou governador, ou prefeito, ou vereador, né? Irmãos, e a congregação, o que ela não permite é que nós se envolvemos com política. Isso mesmo, se envolvemos com política e usamos, como somos da igreja, usamos a igreja para patrocinar entre os irmãos a política. Eu conheço um irmão em que o ministério sentou ele, porque ele estava trabalhando para um político, fazendo boca de urna, e ele, fora da igreja, quando acabava os cultos, ele dava um santinho para cada irmão, para votar. Ele fazia campanha, irmão. Você pode se chamar de irmão, né? Porque sabe da doutrina, sabe dos ensinamentos e fez aquilo. E foi chamado, primeiramente foi chamado para falar para ele: você sabe da doutrina, dos tópicos e você está fazendo isso. O que você escolhe? Perder a liberdade ou continuar fazendo campanha? Ele preferiu fazer campanha. Perdeu a liberdade dentro da igreja. Correto? Não é um erro grave em termos de pecado para a morte. Isso não está escrito na Bíblia. Mas a congregação tem uma postura, irmão, de não se envolver com políticas, de não ficar amarrado em favores com política. Porque a política, quando entra dentro de uma instituição, irmão, corrompe todos. Corrompe todos. Porque ali é onde tem o poder ou o dinheiro. Né, irmãos?
E por isso que a congregação não se envolve com política. Se tiver algum irmão de ministério que quiser ir para a política, a congregação não impede, mas também perderá o seu cargo na igreja e a liberdade de orar, de pedir hino, ficará sem liberdade. Por isso que às vezes os irmãos perguntam o porquê a congregação não tem um irmão de ministério na prefeitura, lá representando os evangélicos. Outras denominações por aí tem. A doutrina deles absolve isso, né? Mas nós da congregação, nessa parte, somos apolíticos. Pois sim, todas as épocas de eleições, os ensinamentos vêm para votar, não deixar de votar. Votar naquele candidato em que Deus colocar alegria. Somos livres para votar em quem nós queremos. Me lembro do Jair Bolsonaro, que muitos falavam que praticamente foram os evangélicos que colocaram. Mas na realidade não foram os evangélicos. Foi uma boa parte. Na realidade, irmão, o Brasil passava por uma conturbação, uma coisa política mesmo, em que o governo que estava teria que sair. E parece que todos foram iluminados para voltar no presidente. Não que a congregação que está no Brasil fizesse campanha ali dentro. Para vocês verem, não foi anunciado nome de partido, nem deve, nunca foi. E foi confirmado que a maioria dos evangélicos, né, votaram nele. Então, por unanimidade. Quer dizer, sentiram alegria. Não que, digo, do lado da congregação. Não dos irmãos da congregação. Não que a congregação mandou. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa e o meu patrão, ele era marido da minha patroa, na realidade. Ele se envolveu com política. Ele trabalhava numa empresa em que o dono da empresa dele era senador ou deputado federal, mais ou menos assim. E o dono da empresa dele pediu para ele fazer boca de urna na cidade, em Santos. Só que ele, patrão, não iria pegar. Ele pegou os materiais do chefe, né, que ele trabalha numa empresa, pegou para não desfazer. O chefe depositou uma quantidade de dinheiro alta na conta dele e falou: vê para quem você conhecer, pague para as pessoas divulgar o meu nome. Que lá na cidade de Santos, na Baixada Santista, eu estou muito fraco em questão de votos. Eu trabalhava na empresa, ele chegou para mim e falou bem assim: eu não vou te pedir, é uma ordem, eu vou te dar a ordem, você vai executar, eu vou encher o tanque do teu carro, vou te dar uma quantia de dinheiro para você e você vai ter que entregar esses santinhos para mim. Que eu não vou entregar. O meu chefe deu o dinheiro, estou repassando para você. Irmãos, eu fiquei numa aflição, porque eu teria que pegar meu carro com combustível e sair distribuindo santinho. E aí? Iriam me sentar. Porque a doutrina da congregação não pode. Aí o que aconteceu? Eu pensei bem, eu falei, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou em um certo local e vai ter um monte daqueles meninos que brincam na rua. E fui num bairro pobre mesmo, assim, bem pobre, bem comunidade. E chamei aqueles meninos. Falei, quanto vocês querem ganhar para entregar esses papelzinhos para mim? Os meninos falaram, tio, dá tanto, assim. Eu peguei uns 10 meninos. Falei para eles, não me interessa o que você vai fazer com esses papel. Sai distribuindo para todo mundo aí.
Peguei, paguei, cada um, logicamente, que eu não ia esperar eles entregar. Talvez muitos devem ter levado o papel até para casa, né? Levou o papel até para casa e não entregou. Mas eu paguei para cada um uma importância. Ele saiu todo feliz com dinheiro no bolso. Uns eu ainda vi indo nas casas entregando. Outros desapareceu. Não sei onde foi aparecer. Depois, mais tarde, o chefe me chamou e perguntou. Porque ele me viu no escritório. E aí, conseguiu entregar aquele tudo de papel? Como se diz. Não era nem para você voltar hoje para a empresa. Era para você ficar na rua. Aí eu falei a verdade para ele. Falei, ó, fui numa comunidade, tinha bastante criança carente. Vai ver com os moleques precisando comprar um sanduíche, alguma coisa. E eu dei o santinho para eles entregar. Aí ele sorriu e falou, sabe que eu não tinha pensado nisso antes? Você fez bem. Ajudou também as outras pessoas. Irmãos, isso foi uma sabedoria que eu tive na hora. Porque se eu pego o meu carro, como ele falou, coloca colante no seu carro, coloca na lataria, com os colantes lá que eles deram. E sai divulgando, se fosse um que fosse fazer boca de urna, eu ia fazer boca de urna para uma pessoa que eu nem conhecia, eu ia fazer propaganda que eu nem conhecia essa pessoa. Era deputado federal, estava em época de eleição. O que eu acabei fazendo foi isso. Ajudei as meninadas, me livrei daquilo, porque eu tinha recebido uma ordem do patrão. Para todos os efeitos, se o patrão não quisesse me dar o dinheiro, eu estaria já ganhando por trabalhar para ele e ter a tarde livre no escritório. E fiz dessa maneira. Né? Eu poderia só fazer aquele dia e enganar. Falar para os irmãos, ó, o patrão mandou, eu só devolvi, tal. Também poderia, de repente. Só que não, irmão. Doutrina é doutrina. Temos que seguir. Né? Na hora de votar no nosso prefeito, no nosso presidente, no nosso governador, creio que cada um é iluminado e sente alegria no coração em quem vai votar, sem politicagem, sem troca de favores. E a congregação é assim. Deus abençoa sempre, cresce sempre e sem política no meio da igreja. Tá bom, irmãos? Essa é a pergunta que me fizeram. E muitas pessoas também. Eu até estive conversando com o irmão esses dias a este respeito. E senti de fazer um vídeo como este. Estamos em época de eleição. Né? Vocês, irmão e irmã, temos a eleição agora, prefeitos, vereadores. Cada um vai ter o prefeito da sua cidade. Os vereadores do seu bairro. Ore a Deus para ver se Deus ilumina e dê alegria nos seus corações para que você possa votar em paz. Deus ilumina, Deus dá alegria no coração. Com certeza você vai votar no melhor para o seu bairro e para a sua cidade, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho em todos os vídeos. Fique com Deus.